na Europa, nos Estados Unidos, a gente viu que a fé ela pode caminhar junta com a ciência. Isso não é uma coisa, isso é na cabeça de quem não tem fé. Nós que temos fé, temos essa convicção que nós podemos fazer a ciência e andar conjuntamente com a nossa fé, lado a lado. E o pastor falou assim, faça uma introdução para animar os jovens que vão para a faculdade, mas eu já comecei chegando aqui com uma dificuldade. Eu, preparando a aula, eu pedi para o IA, eu caí na internet e falou, uma inteligência artificial, a IA, que faz imagem grátis é o Bing. Aí eu entrei no Bing e pedi, olha, fazer uma imagem sobre a profilaxia contra o materialismo na universidade. Por que o materialismo? Que a ciência baseia no materialismo. Tudo que não está no material, ele chama que é supernatural, paranormal, ela não consegue estudar. Então ela meio que não considera, se não considera a existência, desconsidera tecnicamente a presença do paranormal. Então eu usei o materialismo, que não teria um termo mais, eu não imagino um termo mais adequado. E o que aconteceu? Mandou essa mensagem aqui para mim, ó. Começou a fazer uma imagem e ali, conteúdo de imagem inseguro detectado. Como assim? Eu não estou falando negócio de guerra, não estou falando de assassinato, não estou falando de roubo, de técnicas de explosivo. E fala assim, olha, o conteúdo da imagem que você pediu para fazer sobre a profilaxia contra o materialismo na universidade é inseguro. Olha, aí já pensou, como que eu vou animar o pessoal se isso já está existindo dentro da nossa casa? Essa dificuldade, a gente já vê que existem bloqueios, né? Começa a fazer bloqueios quando o assunto começa a falar de materialismo, fé, no subliminar da gente, né, eles vão colocando isso no dia a dia. Bom, então eu falei, poxa, já vou chegar desanimando a turma, né? O negócio não está tão bom assim. Mas eu consegui baixar a imagem que estava formando. Então qual seria essa imagem? Era aquela imagem ali, ela ficou embaçada porque ela não ficou pronta. Tá vendo aquela imagem, o pessoal ali numa biblioteca ali, conversando e tal. O que a gente nota nessa imagem? Aí eu comecei a analisar por que essa imagem que ele criou tem risco de segurança. Pô, pessoas jovens, que eu tinha pedido que era para jovens, eu não pus ali, mas pedi para jovens, pessoas alegres, com semblantes felizes, ninguém fazendo nada agressivo, conversando dentro de uma biblioteca cheia de livro atrás, ó, que interessante, né? Mas, se você olhar as mãos, parece que está fazendo tipo um louvor, né? Não vou falar que seja um louvor ao Deus, a forma que nós acreditamos, mas simboliza um louvor a alguma coisa que seja paranormal, né? Então, essa inteligência artificial, você vê que as mãos são todas assim, né? Isso aqui caracteriza alguma fé. Eu entendi assim. E talvez por isso eles não queiram que fique disseminando essa questão de fé, no meio aí do que esse site faz. E aí eu pensei assim, gente, onde que as pessoas estão alegres, estão felizes, que se encontram, estudam, né? E louvam a Deus? Qual é o lugar que a gente mais faz isso? Na nossa igreja, ué. Então, assim, essa imagem, eu falei assim, será que essa imagem, com todas essas características, ela não está sendo sublimiar, lembrando a igreja também? Não é? Mas isso é inseguro para eles. E sempre foi, isso não é novidade, né? Nunca, assim, é muito difícil. Teve uma época que muitos cristãos, quando a ciência começou, tem vários cientistas muito conhecidos que eram cristãos e fizeram a ciência junto com a sua fé e fizeram grandes descobertas, grandes leis da ciência. É só vocês estudarem a história dessas universidades que são cristãs, né, que são até presbiterianas no mundo. Foram grandes cientistas. Eles conseguiram fazer isso. Mas hoje, isso é difícil. Nós vamos tentar entender o porquê que isso é difícil. Tá? Mas eu pensei, será que todas as inteligências artificiais já estão assim contaminadas? Não, eu entrei no Gemini,
que é o do Android, não sei, do Google, não sei, ele já mandou uma imagem completamente diferente, ó. Uma faculdade, realmente Universidade para o Futuro, com os alunos ali debatendo temas, tá? Mas eu custei a entender os temas que estavam ali naquele telão. Então, a imagem ficou muito ruim. Eu consegui ler assim, sobre o meio ambiente, tá? Sobre igualdade, não sei de quê, sobre materialismo, assim, coisas sobre saúde, dividir bem os meios materiais, né? Então, aqui nesse caso, eu já levou para uma imagem que não fazia nenhuma referência a nada de fé e paranormal, né? Então, esse tipo de imagem passa aí nas redes, bem, que é a moda hoje, é você assim, poxa, eu já falei aqui várias vezes, né? Assim, a ideia do mundo lá fora, a gente vai na faculdade, é o seguinte, o mundo é imperfeito, o mundo é cheio de problema, e o homem tem que estudar muito para consertar o mundo, que o mundo está mal feito. É isso que eles pensam. A gente tem que trabalhar, estudar, de medicamento para curar a doença, não sei que pôr robô para o homem não ter que trabalhar. É um monte de ideia que tem na cabeça desse pessoal aí. Eles não têm esse entendimento que o mundo ele é perfeito do jeito que ele é, né? Quando você pega a Bíblia e fala assim, olha, existe o pobre, existe a doença, existe o sofrimento, tudo em prol de um motivo que Deus sabe por quê, qual é esse motivo. Não cabe a nós questioná-lo. Né? E quem tem a fé consegue entender isso e consegue aceitar isso. Mas quem não tem fé caminha para esse lado, de que o materialismo eu pus contra o materialismo, né? Contra aqui esse slide é contra os problemas supostos que o materialismo causa, que é assim, se uns são ricos, outros são pobres. Né? Se você tem uma doença, mas você não tem ainda o tratamento para a doença, se você tivesse, você não morreria. É para tentando aumentar a longevidade do homem, a qualidade de vida. Mas tudo esse slide que eu pedi contra o materialismo na universidade, e na verdade ele é estudando para favorecer o materialismo para as pessoas. Tá? Então, assim, existe alguma coisa acontecendo aí da internet que vocês já começam, então, a desconfiar tudo que vocês vão ver na internet. Questiona, analisa para que lado que aquilo está indo, se realmente... Mas, bem, se eu não analisasse aquela primeira imagem ali, eu achei super estranho eu fazer uma coisa sobre materialismo na faculdade, falar que aquilo é um assunto que não está de acordo com a segurança deles lá, né? Então a gente tem que começar a pensar, buscar outros caminhos e questionar. Então, nesse caso, o que a gente chama atenção? Nada ali naquele quadro, do que eu consegui ler, tá? Que está muito embaçado, eu me ampliei lá no meu computador, não levava para nenhuma questão de lado espiritual. Aí o sistema aceita numa boa, não tem problema nenhum. Tá? Então, quando você estuda coisas materiais, né, que a gente chama, vai mais para o lado da ciência, da filosofia, a filosofia é o início do estudo, né? O que a filosofia é? Isso é importante a gente entender. É quando você vai estudar alguma coisa que você observa na natureza. A ciência ela tem principalmente dois tipos de estudo, principalmente a ciência biológica, que é a minha área, eu sou médico, ela tem estudos observacionais que você observa como que uma doença evolui para você pegar dados dela, características. Você observa, assim, por exemplo, as pessoas começaram a fumar, e começaram a aparecer uns cânceres de pulmão a mais. Então eles começaram a observa o que acontece com um grupo que fuma com um grupo que não fuma. Isso chama estudos observacionais. E que nós podemos observar, por exemplo, a criação de Deus. Né? A gente pode fazer um estudo observacional, ver quão perfeito é tudo, funcionando tão bem, você não vê nada, não tem nenhum momento que aqui, assim, que alguma coisa dá um tilt ali, dá um problema, né? A gente não vê isso, é tudo muito perfeito. A complexidade
Quanto mais o homem estuda, quanto mais ele avança na ciência, ele vai descobrindo mais detalhes que exigem cada vez maior complexidade de funcionamento, né. Uma célula, se você pensar assim, é muito mais complexa que uma fábrica hoje super industrial e super cheia de tecnologia, tantas moléculas encaixando uma com a outra, mitocôndria produzindo energia. Tanto é que você tem um errinho na mitocôndria, a criança nasce com um erro num gene, tem que fazer um transplante de fígado, porque o fígado não funciona mais por causa de um gene, uma informação, né. Então, a obra de Deus ela é muito complexa, e quanto mais você estuda, mais você vê essa complexidade, e você vê que não tem como aquilo ser ao acaso, não tem como ser ao acaso, tanta perfeição junta, né. Então, mas a ciência que estuda essas questões da matéria é a filosofia e nós temos, além dos estudos observacionais, os estudos que você faz testes, né. Então você pega assim: "Olha, agora eu vou pegar o pessoal que fumou 1 ano, eu vou tirar o cigarro", você está fazendo um teste, você já está atuando, eu estou tirando isso, eu vou dar um medicamento para ver se esse medicamento funciona. Aí já são outro tipo de estudos, né, que já são estudos que você intervém para saber o que acontece. São os estudos mais valorizados na ciência, são esses que você atua, que você chega, pontua uma diferença e vê o que acontece. Mas a filosofia, que ela teve uma parte forte foi nos gregos, e os gregos tinham muita fé, né, a mitologia grega é cheia de histórias, assim, né, de deuses, talvez os gregos eles tinham inúmeros deuses, milhares de igual na Índia hoje, cada pessoa pode criar um deus dela. Ela tem uma visão, criou aquele deus, é um deus a mais, lá na Índia é assim. Mas os gregos é interessante que mesmo eles tendo muitos deuses, né, eles criam que tinha um Deus acima de todos, que foi o Deus que foi invocado por Paulo, né. É o Deus, eh, que ele era um Deus que era conhecido na ilha de Patmos, se não me engano, e Paulo vivendo lá entre os gregos, ó, esse é o Deus desconhecido, é um Deus que está fora do conhecimento do homem, sabe. Quando ele foi pregar para eles. E nessa ilha grega tem uma história que eu até estudei, acho que parece até uma providência de Deus, há 600 anos antes alguém chegou nessa ilha, acho que tem a ver com Deus, eu não lembro a história, mas eu estudei, está anotado, vou trazer, pastor, até para o senhor ver. E parece que lá foi implantado essa ideia de um Deus que é acima de todos, que é então que o grego falou: "Não tem como explicar, é um Deus desconhecido". E parece que não foi à toa, porque quando Paulo chegou, ele também usou isso lá para, eh pregar. Mas então a filosofia, nessa época do grego, ele começou a separar, olha, porque a mitologia grega tem coisa, eu quero estudar o que é real, o que eu vejo, não o que se fala. Então não tinha muita fé, já começou a se atender para essa história. Então, filosofia, no grego, é o amor pela sabedoria, que isso é perigoso, né. A Bíblia nos fala, nós temos que ter sabedoria segundo as orientações de Deus. A sabedoria, como cria para ele, ela vai para outros caminhos. Então ela vem do grego, até repetiu aí. É um estudo, então, racional sobre a existência, o conhecimento, a ética, a mente e a linguagem. Então, naquela época dos gregos, como que você iria fazer filosofia de alguma coisa? Por exemplo, você observava alguma coisa, observacional, e observando, você ia tirando ideias e depois, numa fase mais avançada, começou a ter, inclusive, algumas pesquisas no início, ativas, assim, mas a filosofia grega é muito questionadora, né? Ela vai deduzindo. O que é essencial? Essa pergunta é importantíssima. O que é essencial para você fazer filosofia sobre alguma coisa? Por exemplo, você quer discutir alguma coisa.
o que precisa para você falar sobre alguma coisa? Primeiro, o mais básico, a coisa tão simples, gente, é você ter conhecimento dessa coisa. Você sentir que essa coisa está ali, pela sua percepção. E isso é muito importante a gente entender isso. Então, assim, você fala assim, olha, eu sinto fome. Aí o outro fala assim, eu também sinto. Eu fico sem comer, sinto fome. Mas eles não entendem assim, é natural, a gente come para... Mas por que dá essa fome quando a gente não fica muito tempo sem comer, não é? Começa a questionar. Aí com o conhecimento que se tem, você vai fazendo, conversando, aí você vai chegar em teorias mais absurdas, que já se chega em teorias mais absurdas para explicar o que é a fome. Até que um dia alguém começa a entender que o estômago faz um ácido clorídrico para digestão, quando fica vazio, ele tem um receptor que estimula o cérebro. Até chegar nesse conhecimento, que hoje para a gente é simples, imagina o que a pessoa imaginou que era uma dor que dava aqui quando você ficava sem comer. E quando comia, a dor passava. Se você quiser explicar aquilo. Aí vai explicar a cadeira. Todo mundo está vendo aquela cadeira ali. Ela existe. Você está vendo? Tô. Eu também tô. Aí, se você for ver, tem maiores estudos assim, mais absurdos sobre cadeira. Sobre a essência da cadeira. Você entendeu? Tal. Mas por que isso é importante? Porque para nós... E saiu ali. Bom, saiu, deixa ali, eu acho que alguma coisa apagou. Bom, por quê? Como que você... Vão agora para o lado da teologia, que eu ia pôr filosofia de um lado, que é estudo da ciência, da matéria, da razão, e a teologia do outro, que é a nossa base, nosso conhecimento, que nós vamos defender quando alguém nos questiona. É o nosso conhecimento teológico. O que a gente precisa ter, conhecer, né, para fazer um estudo teológico? A gente tem que crer em Deus, a fé. Como que uma pessoa que não tem fé, igual assim, uma máquina que não sente fome, ela tem uma inteligência artificial, ela nunca vai filosofar, ela vai pegar o que já se estudou, ela vai falar de uma coisa que ela não vive, é isso que ela faz, porque a máquina não tem sentimento, não tem nada. Ela base a informação dos outros. Mas para você fazer uma filosofia, ou uma teologia, um estudo de Deus, se você não tiver fé, você vai fazer uma filosofia sobre o texto bíblico. Você não vai fazer uma teologia sobre o texto bíblico, você vai fazer uma filosofia, porque você não tem fé. Você não acredita naquilo. Você vai ficar estudando se a literatura é igual a de um autor com o outro, mas não vai ter fé. Então você não vai crer no que a Bíblia fala com você de coisas supernaturais. Tá? Então, essa questão da fé, por que eu estou abordando aqui com vocês? Deixa eu ver se eu corrijo. De repente pode ser que... Porque a maioria das pessoas que vocês vão encontrar no meio acadêmico não tem a fé adequada para você aprofundar no estudo teológico. Elas podem até crer em Deus. Eu tenho muito colega que crê em Deus, mas a gente, na nossa teologia, né, eles querem também em santo, em não sei o quê. Maria, os católicos creem muito em coisas que não estão na Bíblia, propriamente dito. Mas quem tem a fé já tem o primeiro instrumento. Se você crê em Deus, você busca na Bíblia um entendimento segundo o centro seria Deus. Não é isso? Uma pessoa que não tem fé, ela jamais vai conseguir ter esse entendimento como nós temos. E isso serve de lição, porque você vai discutir com uma pessoa que não tem fé, só Deus pode pôr a fé naquela pessoa. Não é? Então, não pensem que vocês vão chegar lá, vão discutir as coisas mais lógicas da Bíblia, vocês podem estar certo até do ponto de vista cientificamente falando, mas as pessoas não creem. Elas não vão entender o que você está falando. Né? Então, primeira coisa, não desanimar com isso. Isso é uma coisa que você já vai esperar, que você vai fazer. Eles vão até falar assim, tem um lugar que eu vou ali o pastor. Eu não sou pastor, não, eu sou só presbítero. Mas esse fica, para fazer pouco caso, esse fica ali. Né? Porque
que eles bebem muito. Às vezes eu bebo alguma coisa muito controladamente, quando eu saio muito moderadamente. A gente fica sempre numa conduta mais certinha, o pessoal já não é. Então, é um pouco... incomoda eles quando alguém é diferente, tá? Então, assim, e vocês vão ter essa dificuldade, porque não tem a fé ali. Então, quando for discutir, não espera que eles vão mudar, não. Se você discute mais para defender a sua posição, e se Deus tocar o coração daquela pessoa, aí ela vai ser convertida. Você entendeu? Mas vocês vão falar, e vai ser pouquíssimo que vai, às vezes, acreditar, e talvez uma partezinha que vai respeitar, que as outras não vão estar nem aí, tá? Mas, eu já falei aqui, é só para chamar a atenção o que é teologia. A ciência é o estudo que se ocupa de Deus, da sua natureza, de seus atributos, de suas relações com o homem, com o universo. Então, assim, se você não acreditar que Deus é todo poderoso, ele é perfeito, não depende de nada, o outro acredita que não tem jeito de ter um Deus assim, que o universo ele existe por si mesmo, você já não consegue muito interagir uma discussão teológica com essa pessoa. Você consegue fazer uma filosofia, mas teologia é difícil, na essência da palavra. Então usa os textos sagrados, algumas religiões usam as tradições religiosas, as experiências espirituais. Para nós, a gente usa a revelação divina, que é a Bíblia, né? A gente é bem sistemático nessa parte, mas outras religiões, a gente está dando uma aula mais ampla, né? E muitos crentes tentaram estudar o mundo cientificamente, baseando também no conhecimento divino, que formaram grandes cientistas com grandes descobertas e impulsionaram a ciência no Ocidente, que nunca aconteceu uma ciência tão elaborada no Oriente, né, China, já aquele povo lá que tem uma tradição milenar, eles nunca fizeram uma ciência verdadeira igual os crentes fizeram na Europa e depois nos Estados Unidos. Por causa eles conseguiram unir a criação de Deus com o Criador, né? Aí você entende realmente a ciência de uma forma correta. Então, aqui só falando exemplos, e aqui, não vou citar isso aqui não, aqui é mostrando um quadro que a filosofia é mais científica, mas que a teologia ela é científica também. Quando a gente estuda o texto bíblico, a gente está questionando, a gente olha a natureza, vê a criação de Deus. Nós somos cientistas também, então eles fazem esse quadro, pondo que a revelação, a teologia é uma revelação divina, mas nós temos razão também, razão humana, estudando isso, fatos. E, então, assim, nós temos metodologia de estudo também, né? Por exemplo, a teologia sistemática é toda segmentada, estudada item por item, catalogada, existem doutorados, mestrados, livros, é uma ciência realmente com razão, com coisa. Mas olha ali no final, a autonomia. A teologia depende da fé como base, que é o que eu estou falando para vocês. Quem não tem fé não consegue entender isso aqui, não adianta. Só se Deus mudar a cabeça da pessoa, tá? Bom, aqui os desafios, por exemplo, só para vocês citarem, nós temos aqui ainda 4 minutos. Enquanto na Terra, muito se fala que a Terra era plana, até não sei que ano aí, né, o pessoal não sabia. Se você pegar o livro de Jó, não sei nem se a tradução é redondeza de redondo ou de redondeza de arredores, né? Mas se for redondeza de terra, assim, que Deus pergunta assim para Satanás, assim, ó, eu estava nas redondezas da terra, como se a terra fosse redonda, né? E depois descobriu, se comprovou que a terra é redonda, igual a lua, o sol, que a terra, né? Então a Bíblia ela não tem muito erro. Lá em Gênesis tem assim, primeiro fez-se luz e depois que a terra foi feita, que a matéria foi feita. Mas a primeira teoria do Big Bang original era o contrário. Eles acreditavam que tinha que fazer a matéria para ela se condensar tanto que ela explodiria e traria luz. Hoje, o Big Bang, nessa parte, eles já mudaram essa teoria, porque
se não existia nada, primeiro teria que existir uma luz. Os próprios cientistas chegaram a essa conclusão. E a Bíblia está firme, porque ela fala que primeiro fez-se luz. Né? Olha de onde você tira essa explicação? Né? Assim, um cientista inicialmente, de não sei quantos anos o Big Bang já tem, tudo imaginava que primeiro tinha que ter matéria, aí quando com o conhecimento foi aprofundando, não, é luz. E a Bíblia está lá que já era luz desde antes, desde sempre. Tá? Agora mais um desafio, que esse é difícil. Esse é difícil porque é o seguinte, a Bíblia fala que a mulher veio do homem, né? Vocês já viram o genoma do homem, o mapinha dos genes do homem? O ser humano ele tem 23 pares de genes. Tá? Então são 46 cromossomas. Tá? Mas quando entrega a foto assim, do homem e do genoma do homem e da mulher, você vai ver que, na verdade, o genoma do homem, o Y, ele está faltando um pedaço. Vocês já viram? Já repararam isso? Que ele é pequenininho? O Y é um gene desse tamanhozinho, né? Então, um dos primeiros trabalhos científicos que teve, eu tenho esse trabalho, o título dele, numa outra aula, que não deu tempo de eu preparar. É um X e o outro Y, falta a perninha. Não é? Por quê? Então, aqui uma das pernas está faltando. Aí você pergunta assim, poxa, se o genoma da mulher é maior que o do homem, como é que você tirou a mulher do homem? Não tinha jeito. Geneticamente, você pega uma pessoa que tem um genoma de 46 cromossomos inteiros. E aí o homem tem um pedaço a menos. Então, tecnicamente, o homem que teria que vir da mulher. Olha ao nível que chega os questionamentos. Não é? E tem um trabalho de 1860 e tanto estudando isso e falando que essa questão do homem ter menos genoma do que a mulher. Como que nós vamos resolver isso perante a ciência? Alguém sabe, tem algum médico aqui, alguma área que pode explicar? Ninguém da área médica aqui, da saúde? Bom, à medida que a ciência avança, né, aí vem aquela questão, vai aprofundar no conhecimento, vai no X da questão ali, lá embaixo. O que eles descobriram hoje? Que o cromossomo Y, ele é um cromossomo independente. A mulher, ela tem 2 cromossomos iguais, 2X. O homem tem o cromossomo X, igual a mulher tem, mas o Y, ele é um cromossomo totalmente diferente, que a mulher não tem nenhum gene que tem nesse cromossomo, tem no homem, tem na mulher. Então, para a mulher vir do homem, é só duplicar o X que ela tem, que ela fica com 2 cromossomos X. Não tem dificuldade nenhuma. Você entendeu? Então, assim, a mulher pode vir do homem. O homem não tem como vir da mulher, que a mulher não tem o Y. O Y é aquele gene que forma o testículo, que forma a testosterona, que diferencia o embrião do sexo masculino, né? Isso não existe na mulher. O homem não tem como ter vindo da mulher, mas a mulher pode ter vindo do homem. Então, quando você chega no estudo profundo, você vê que a Bíblia não erra. Não erra. Tá? Então, o pastor falou para mim deixar uma mensagem de assim, boa para vocês, é isso. Que o mundo hoje pode falar, aqui para desanimar, o perigo está mais próximo do que vocês imaginam, aquele caso lá do Big. Mas assim, por mais que o mundo possa errar, possa pressionar, um momento vai chegar que vai comprovar que a palavra de Deus está correta, mesmo na ciência. Né? E a Bíblia fala que quando Jesus voltar, todos entenderão e crerão nele, porque aí sim, a mente vai abrir para todo mundo, vai ver e crer nele. E nós estamos aqui, não somos nós que vamos fazer essa mudança, é Jesus, é Deus, mas vamos saber conviver com um pouco de sabedoria nesse meio. Não vamos criticá-los, porque, coitado, eles não têm fé que a gente tem. Eles não entendem. E tem que ter até assim, pena deles, nós temos uma coisa que eles não têm. Né? Vamos ter um pouco de compaixão, paciência, não vamos deixar eles nos desanimarem, porque nós temos a nossa fé para isso, para nos dar força, o Espírito Santo. Né? E acho que a gente tem que tentar conviver bem,
Mas o objetivo aqui é não nos entregarmos, tá? Então, acho que é isso que eu pude falar. Atrasou uns 2 minutos. Ainda bem que eu tinha mais umas coisas aqui, né, Luiz? Que eu achei que era só 15. Aí falou que era meio. Mas eu agradeço a todos vocês. E eu vou passar agora a palavra ao reverendo Fulton, que vai continuar. Eu contei de manhã o caso da escola dominical, em que a professora manda cada aluno ler um versículo e pergunta o que ele entendeu. Ele fica meio em dúvida, o que é para você, o que significa para você? E ele solta alguma coisa lá, e para o outro. Aí tem 17 alunos na sala, ela diz, olha, essa é verdade de fulano, essa é verdade de cicrano. Ou seja, tem 17 verdades ali. Não existe isso. O grande trabalho dos linguistas de esquerda foi exatamente tirar a verdade do escrito original e passar para o receptor. Por quê? Porque a Bíblia é autoritativa. A Bíblia... O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, talvez a coisa mais politicamente incorreta que exista é a palavra de Deus. A palavra de Deus não chama alguém de apropriador indébito, chama de ladrão. A Bíblia não é um livro que não usa cores secundárias, nem tons pastéis, ela só usa cores primárias. E na Bíblia, Deus é Deus, e se Ele é Deus, Ele pode tudo. Eu vou fazer um pequeno parêntese aqui, vocês vão entender a necessidade dele. A teoria arminiana, ou teoria católica, Jesus não conquistou a salvação. Jesus conquistou a possibilidade de você se salvar. Você que se salva. Foi garantido na cruz. Mas você tem que fazer penitência. Estou falando do meio católico. Fazer penitência, participar dos sacramentos, obedecer, manter-se em dia com a confissão, produzir boas obras. Alguns ramos protestantes pioraram. Por exemplo, os metodistas, que descenderam dos anglicanos, mas eles pegaram da ideia católica que as obras falam a nosso favor. Se nós fazemos alguma coisa de boa, aquilo, especialmente uma má interpretação daquele texto de Apocalipse 12, que diz que bem-aventurados que dormem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. 2 lugares na Bíblia falam de dormir, com sentido de morte. Morrereis nos vossos pecados. E em Apocalipse, os que dormem no Senhor. Essas 2 lugares que nós temos para morrer. Morrer no Senhor, e tudo aquilo que nós fizemos está junto conosco, que nós entregamos nas mãos de Deus como louvor a Ele. Morrer nos nossos pecados significa que, em vez de ir à presença do Senhor e apresentar o sacrifício de Cristo, e para tanto nós recebermos o louvor do Senhor, por assim dizer, ao morrer nos pecados, são os pecados que tomam conta de nós. Mas os metodistas criaram um negócio chamado obras superrogatórias, porque, segundo eles, toda boa obra que se faça, ela roga por nós. Mas quando a gente... Isso tem origem na teologia católica. Quando a gente faz uma coisa que não foi exigido,
nós estamos fazendo mais do que o que foi querido. Essa obra super roga por nós. É comum, aqui no Brasil, os protestantes sempre tiveram uma birra danada contra beber, jogar e fumar. Os metodistas classificam isso como obra superrogatória, que você não é obrigado a fazer, mas se você faz, aquilo conta para você. A confissão de fé de Westminster, que nós adotamos, diz claramente que boa obra é apenas aquilo que Deus exige. Inventar alguma coisa extra é zombar de Deus, é como se Deus não soubesse de fato o que Ele quer. Ora, quando nós jogamos a interpretação de um texto tão claro em uma pessoa que está lendo, e muitas vezes está lendo debaixo de uma série de problemas, de uma série de pecados, e ele se entende como objeto daquele texto, ele comete um problema muito sério. Eu citei o caso também de manhã, eu citei o caso das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, em que as pessoas que se reuniam lá eram pessoas pobres, às vezes exploradas por seus patrões, e viam lá que os israelitas foram libertos do Egito com o poder de Deus. E aí o sujeito aplicava da seguinte forma: tá vendo? O poder de Deus vai nos livrar dessa exploração. Os egípcios hoje estão sendo representados pelos nossos patrões. Meus irmãos, cada pessoa que lê a Bíblia com seus olhos vai entender uma coisa diferente. E essa foi a jogada que os linguistas de esquerda pegaram e colocaram o sentido de um texto não no autor, mas em quem lê. A teoria da recepção. O significado é moldado pela experiência e interpretação do leitor. Cada leitor pode ter uma interpretação única dependendo do seu contexto cultural e pessoal. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu posso entrar em detalhes depois pessoalmente, mas eu estou até com medo porque esse negócio de mandar para o mundo inteiro as imagens, às vezes a pessoa critica muito. Em 92 eu tive um derrame. AVC, acidente vascular cerebral isquêmico na área dos bulbos. E trouxe uma série de problemas depois. Ganhei muito peso, parece desculpa de gordo, né? Mas não é não. Ganhei muito peso, eu tive que aprender a controlar a quantidade de comida pelo tamanho do prato, porque não saciava, sinceramente, não saciava. Até hoje. Sono. Passei a ter que tomar remédios para poder dormir. Na primeira noite, com efeito da noite anterior, conseguia dormir mal. Na segunda noite, passava a noite acordado. O sono se tornou químico, por assim dizer. O lado direito do meu corpo sente diferente do lado esquerdo. Esse microfone tem uma sensação tátil diferente dependendo da mão que ele está. Minha mulher até brinca comigo quando o calor está muito forte, ela muda de lado, porque um lado é mais frio do que o outro. Normalmente, pressão arterial já dá uma diferença entre o lado que é tirado. Mas no meu caso, a diferença se agrava. Mas teve coisas muito boas também, sequelas boas.
se é que existe isso. Feijão com arroz tem 4 sabores para mim. Não é só 2, não. As memórias antigas voltaram de um jeito impressionante. Eu passei a lembrar de coisas que aconteceram comigo com 2 anos de idade. E não foi memória plantada. Eu tive certeza disso porque um dia minha mãe estava viva, eu comentando com ela, e ela disse, mas ninguém, quem te contou isso? Ninguém, eu não contei para ninguém. Eu me lembrei daquele detalhe. Isso eu estou contando pelo seguinte, eu me lembro até hoje de uma coisa que aconteceu quando eu tinha uns 12 anos de idade, e que normalmente um moleque nem sequer pensaria nisso. Um missionário americano foi pregar um sermão e certamente ele deve ter preparado esse sermão no seminário ainda ou lá nos Estados Unidos. Porque ele utilizou o axioma de Schrödinger para falar a respeito de um gato preto num quarto escuro. Um filósofo pensando num gato preto em um quarto escuro, quarto esse que estava vazio. E com isso ele queria ilustrar a respeito da pessoa não saber que estava em pecado. Eu lembrei disso com a nitidez. Lembrei da roupa dele, do modo como ele falava, do sotaque dele, do nome dele. Não vou falar aqui porque não vale a pena, mas inclusive ele falou Schrödinger. Isso tudo veio à minha cabeça. Olha, se você consegue relativizar o pecado a tal forma que vai depender de quem peca decidir o que é pecado, você questiona alguém, eu como pastor já questionei alguém, e a pessoa diz, mas eu não acho que isso seja pecado. Você vai chegar na universidade, falar sobre aborto, mas eu não acho que isso seja pecado. Como não? Matar uma criança não é pecado? Mas não é uma criança ainda, é um tumor que está se desenvolvendo. Eu não posso tirar um tumor, por que eu não posso tirar um bebê? Repare o tipo de analogia, isso eu estou citando um caso real, o tipo de analogia que é utilizada. Meus irmãos, se há alguma coisa que é uma fábrica de discursos, é exatamente a universidade sem Deus, em que a pessoa vai determinar o que é ou o que não é pecado. Um dia, cumprimentando o pessoal na porta da igreja, uma mulher chegou para mim e falou, eu não gostei do culto hoje. Geralmente Deus não me dá respostas rápidas. Eu sou o tipo do sujeito que depois de 1 hora pensando naquilo, poxa, eu podia ter dito isso. Mas eu não tive resposta rápida para aquela mulher. Para aquela mulher eu tive. Eu olhei para ela e disse, mas o culto não foi feito para a senhora. O culto foi feito para Deus. A senhora não tem que gostar, não. Pode gostar ou não gostar. Todo ele foi feito para Deus. Ah, mas vocês são muito radicais. Isso foi o primeiro contato. Mas ela voltou. E depois ela me agrediu de novo, quando eu disse que os dons revelacionais já acabaram. Quando se lê Hebreus capítulo 1, fica claramente entendido que a última revelação de Deus foi em Cristo. E Cristo, por ser a mais excelsa revelação de Deus, não admite que exista outra revelação. Na saída, ela me cumprimentou, olhou para mim, assim como quem dizendo, estou aqui outra vez, olhou para mim.
você vai descobrir que tem muita revelação de Deus por aí. Eu não respondi nada para ela. Ela também não estava perguntando nada. Mas, irmãos, eu não duvido absolutamente da providência divina. Eu não duvido que Deus me leva por determinados caminhos. Mas revelação do tipo que um doido chegou para mim, eu estava no escritório, escrevendo o texto do boletim, a secretária avisou, fulano de tal, de Belo Horizonte, disse que queria falar com o senhor. Entrou, se apresentou, disse, eu estou vindo de Belo Horizonte e eu pensei em dar uma passada aqui, porque essa igreja fez muito bem para a minha família no tempo passado, e eu trouxe uma revelação para o senhor. Eu já ia falar quando o cara se levantou. Botou as mãos assim, meu povo, voz grossa, trêmula, eu sou o teu Deus. Bati no braço dele. Acorda, rapaz. Porta ali. Você não é Deus coisa nenhuma. Eu estou falando em nome de Deus. Se você fosse pelo menos um Daniel ou Isaías, a gente vivesse uns 2000 anos atrás, vá lá. Mas agora não. Por favor, saia daqui dentro, que aqui é local santo. Esses enganadores que saem mundo afora através de incautos, a procura de incautos, a gente tem que responder com dureza. Por quê? Porque eles estão colocando em você o que eles querem. É como esses linguistas, eles colocam o sentido daquela coisa na expectativa que eles percebem que você tem. Nasceu um garoto na igreja que eu era pastor. Eu geralmente espero passar os 40 dias. Graças a Deus, essa igreja da qual estou falando agora, tinha muitos médicos e foi estabelecido, a pedido desses médicos, no conselho, o que eles chamavam lá de lua de leite. Esperar a criança passar 40 dias, tomar todas as vacinas para começar a visitar a mãe. Porque a praxe dessa igreja era a mãe chegou no quarto e ia chegar a gente para visitar. E levar a criança em um ambiente de 600 pessoas, muito heterogêneo, levar para receber a bênção de cada um beijo de cada um. Então, o conselho estabeleceu a chamada lua de leite. Passou a tal da lua de leite, eu fui visitá-la na casa dela. Aí, ela trouxe o neném, um neném bonitinho. Eu peguei nos braços e comecei a orar. E, geralmente, a oração padrão que eu tenho para esses casos é citar aquele texto de Lucas, que a criança cresça como Cristo cresceu, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Como eu fiz menção de encerrar a oração, a mãe percebeu e disse, não, pastor, profetiza mais, profetiza mais, profetiza. Mas eu não estou profetizando. Eu estou pedindo a Deus que abençoe seu filho. Como ele abençoou o dele. Ele sabe o que é abençoar uma criança, porque ele teve um filho. Ele cuidou do filho dele. Mas aproveitar a expectativa de uma pessoa que muitas vezes está até fragilizada para enfiar um monte de coisa nela, isso vai acontecer com universitárias. Não, mas eu acho que eu dormi com meu namorado não é pecado nenhum.
Eu sei de algumas universidades que têm prédios próximos. Na USP tinha um negócio chamado CRUSP, que era uma sigla de alguma coisa residencial da USP. Era um prédio de apartamentos em que a pessoa podia se inscrever e pouca diferença fazia ser homem, mulher, homossexual. Entrava lá, bastava ter vaga, entrava lá. E muitas vezes questionando um ou outro, mas eu não acho que isso seja pecado. Isso é expressão do amor de Deus. Meus irmãos, nós somos criados exatamente pensando nisso. Quantas músicas não nos afetaram? Eu já não digo música em inglês porque muitos nem entendiam inglês. Eu sou de uma geração que muita gente achou que era uma música romântica, aquela There's No More Corn on the Brussels. There's no more corn on the Brussels. Ia-ia-ia-yo. É uma música de um sindicato. Não existe mais milho no Rio Braços, que era um rio do Texas. E os casais se agrudavam lá. Quanta gente não cantou besteira nessas músicas idiotas. Agora, o pior é que tem algumas em português, que são piores ainda, e que a pessoa diz, poxa vida, é mesmo. Tem uma do Gilberto Gil que fala sobre os vales do corpo, que os vales são de Deus. Por que não aproveitar com mais puro e belo amor esses vales sagrados que Deus fez? Foi Deus que fez. São lindos vales que devem ser aproveitados depois de um pacto entre os dois, feito na presença de Deus, na presença do seu povo. Mas na universidade não quer saber de nada. Meus irmãos, é esse tipo de coisa, o sentido colocado, não no que está escrito. É muito autoritativo esse negócio de Bíblia. Eu não acho que seja pecado. Pronto, o sentido já está na pessoa que acha. Ela acha, mas na realidade ela perde. E a teoria do contexto, eu falei do Foucault, que foi um dos piores para isso. E olha, irmãos, Foucault para psicologia, ele é quase que leitura obrigatória. No curso de letras nem tanto, mas no curso de psicologia, dominação e poder é quase obrigatório. E o pior de tudo é que ele tem algumas sacadas muito interessantes. Mas era um doido varrido. E a teoria que nós gostamos mais, a teoria semiótica. Nós estudamos os signos, os símbolos dentro do texto. A significação é vista como um processo de interpretação dos signos. A relação entre o signo, palavra, o objeto, que é representado, e o interpretante, a ideia que surge, é o que deve orientar os nossos estudos. Meus irmãos, a Bíblia é um livro extremamente, o termo correto é imagético. Ele provoca imagens na nossa mente. É muito difícil você ler a Bíblia sem ter alguma imagem do que está acontecendo. Por exemplo, Lucas capítulo 7. Simão, vendo a mulher, abraçando os pés de Jesus, chorando sobre os pés de Jesus, limpando com os seus cabelos, enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos,
soltando os cabelos e enxugando os pés de Jesus, Simão disse: se esse fosse profeta, saberia quem lhe tocou, porque é pecadora. Ali tem uma série de imagens das mais terríveis. Pegar os pés de uma pessoa só era exigido de um escravo. Não se exigia isso nem de um filho, no contexto judaico. Chorar aos pés de uma pessoa era uma coisa, era uma metáfora, chorar aos pés, mas não como aquela mulher fez. Ela chorou tão copiosamente que ela enxugou, o texto diz, ela soltou os cabelos. Soltar os cabelos para um judeu, naquela época, era a mulher cometer um ato de traição. O marido podia pedir divórcio. Pedir não, e se dar uma carta de divórcio, nem era pedir. Há uns 3 meses atrás nós vimos um caso parecido com isso, em que uma sheika, é isso mesmo, o feminino de sheik é sheika. Uma sheika em um país, acho que nos Emirados, ela ficou sabendo, enquanto estava cuidando do filho recém-nascido, ficou sabendo que o marido estava com outras mulheres. Aí ela escreveu no Twitter, o X, meu marido, já que você prefere ficar com outras mulheres em vez de ficar comigo, eu declaro que estou me divorciando de você. E assinou. A carta de divórcio foi um Twitter. Procure isso que vocês vão achar. Ela muito mais rica que ele. Ela, filha do chefão do Emirado lá, ela se divorciou. Repare, isso hoje é estendido para mulheres. Naquele tempo era só os homens que podiam dar carta de divórcio. Mas uma mulher soltar o cabelo na frente de outro homem que não fosse seu marido era motivo para divórcio, certo? E o Simão percebe isso e fica pensando mal a respeito do Senhor Jesus. E o texto de Lucas, imageticamente, diz o seguinte: Jesus, olhando para a mulher, disse a Simão: Simão, entrei na tua casa, tu não me recebeste com um beijo. Ela não cessa de beijar os meus pés. Tu não me deste água para lavar os pés. Ela lavou os meus pés com água que você nem sequer pode sonhar em produzir. Água que só é produzida em condições extremas, que é as lágrimas. Simão, você podia ter trazido uma tigelinha com azeite da oliveira que você tem no quintal. Mas desde que eu entrei, ela não cessa de ungir os meus pés com o bálsamo. E aí vai uma figura que depende realmente de se dedicar e estudar. As prostitutas daqueles dias, elas guardavam, pendurado no pescoço e escondido entre os seios, um frasquinho de bálsamo com um óleo extremamente perfumado. Na presença de algum cliente em potencial, elas tomavam uma gotinha daquilo para perfumar o hálito. É como se aquela mulher estivesse dizendo: Senhor, minha profissão não é mais minha. Ela serve para limpar, para perfumar os teus pés. Repare, é impossível você entender esse texto e não fazer uma imagem do que está acontecendo naquele instante. E Jesus termina: por isso eu te digo que os pecados dessa mulher foram perdoados.
Meus irmãos, a teoria se encontra através, a teoria semiótica, ela diz que você entende o texto se você entender não apenas as palavras daquele texto, mas também, especialmente, o contexto em que as palavras foram ditas. Aqui cabe dezena de piada, né? Aquela piada velha do sujeito que diz que Jesus tocava algum tipo de instrumento porque ele ia andando e encontrou um cortejo e ele tocou o esquife. Não sei que instrumento era esquife, mas Jesus sabia tocar esquife. Tem 200 outras piadas que a pessoa não consegue entender nem a palavra escrita, quanto mais o contexto em que ela acontece. Saussure, pioneiro na linguística moderna e da semiótica, falou da relação entre o signo e o significado. Muita gente diz que, aliás, 90% dos linguistas dizem o seguinte: não existe a menor relação entre o signo e aquilo que ele quer significar. Se a gente pegar uma palavra como casa, que eu peguei, realmente, por que casa? Em inglês é home, em francês é maison, em italiano villa, e assim por diante. Em alemão Haus. Realmente não tem. Mas isso não é 100% que acontece. Por exemplo, você acha aquele passarinho que fica no pé da sua janela de manhãzinha quando você está com mais sono. Bem te vi! Será que não tem nada a ver o nome dele com o canto dele? É claro que tem. Em português isso é chamado de onomatopeia. É o uau, é o miau. Embora uau seja cachorro e miau seja gato. Mas a criança, quando está aprendendo, ela entende perfeitamente o que uma coisa significa. Então existe uma relação, sim, entre o signo e aquilo que ele representa. Aí a gente cai nas dois últimos pontos que eu vou mostrar. A teoria crítica analisa o texto a partir de uma perspectiva crítica. A pessoa pega a Bíblia e já diz: isso aqui está cheio de erro. Vamos dar uma olhada aqui que erros a gente encontra. Aqui está falando que Jesus nasceu de uma virgem. Como é que uma virgem pode ser mãe? Sabe que Lucas pensou isso também? Por que eu acho que Lucas pensou? Lucas era médico. E certamente ele quis saber como é que uma virgem poderia dar luz. E é Lucas o único evangelista que registra que Maria levantou uma pergunta ao anjo. Como saberei isso, uma vez que não conheço homem nenhum? E o anjo responde: o Espírito Santo do Senhor descerá sobre ti, e o seu poder te envolverá com a sua sombra, e o ente que será gerado será chamado Filho de Deus. Maria se deu por satisfeita, e Lucas, que era médico, também. Encontrar erros na Bíblia aparentemente é fácil. Por que aparentemente? A Bíblia diz que o sol nasceu e o sol se pôs, e hoje nós sabemos que não é o sol que nasce, é a terra que gira. Então está aí um erro da Bíblia. Meus irmãos, mas até hoje nós sabemos disso, e nós dizemos: amanhã cedo, no nascer do sol, eu te encontro com você. Ou seja, existe algumas coisas na palavra de Deus que está adequado à nossa linguagem. O velho Calvino usou uma figura muito interessante para isso.
Ele diz que Deus é como uma mãe que balbucia determinadas coisas para que seu bebê entenda. Você já notou que a mãe pega a criança, chega bem perto dela, porque instintivamente ela sabe que o foco da criança está mais próximo, e ela chega perto da sua criança e faz aquele monte de ruído que não significa nada, mas a criança está extasiada com aquilo. Assim é a palavra de Deus. Elas são cartas escritas por Deus. Você falou do Lewis. Lewis tem uma figura muito boa para isso. Ele viveu no tempo da Segunda Guerra Mundial. Ele viveu numa época em que Hitler atacava impiedosamente a Inglaterra, especialmente Londres, através das bombas V2. E ele usa uma figura muito curiosa. Ele diz que nós vamos à igreja para receber os códigos de Deus para uma vida mais adequada e santa. Que às vezes do nosso lado senta um sujeito grosso, sujo, com um sapato furado, mas aquele homem às vezes está mais próximo de Deus e tem uma vida mais santa do que nós que conseguimos cantar todos os hinos de cor. Conseguimos citar trechos enormes da Bíblia. Por quê? Porque a igreja não é lugar de nós nos mostrarmos uns aos outros como santos, mas é local de nós recebermos de Deus os códigos necessários para fugirmos dos inimigos, como os ingleses recebiam instruções de como fugir das bombas que vinham. As bombas V2 saíram da Alemanha numa direção e rumo balístico. Elas não tinham piloto. Elas tinham uma quantidade de combustível que quando acabava ela caía. E onde ela caía era um estrago. Só que quando elas estavam perto de Londres, a velocidade delas já tinha diminuído muito. Então muitos pilotos ingleses, se chegavam perto e com um avião, com uma das asas, batia na asa da bomba, dava uma pancadinha na asa da bomba, ela perdia o controle e caía em lugar ermo. É nesse contexto que Churchill diz: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. O sujeito tinha que ter um pouco de doido também para se aproximar de uma bomba como essa e bater com a asa do seu avião, porque do jeito que ele descontrolava a bomba, ele podia quebrar a asa do seu avião. Mas foi assim que eles salvaram tantos. Os tão poucos da RAF salvaram tantos. O sentido, irmãos, não está em quem recebe a carta. O sentido está em quem escreve. Eu lembro quando um professor meu falava sobre isso, ele citou, vocês não conheceram, né? Mas houve um tempo que havia um negócio chamado telegrama, que se pagava por letra. Você contava quantas letras tinha um telegrama e se pagava. Então, muitas vezes a pessoa escrevia rápido, fluente. E esse professor me contou que um filho que estava estudando no exterior mandou um telegrama para o pai: estou em dificuldades, mande dinheiro. E o pai ficou bravo. Como é esse moleque? Mande dinheiro, mande dinheiro. Aí a mãe pegou o telegrama e disse: não, está escrito isso não tem ordem nenhuma não. Ele está simplesmente dizendo: pai, eu estou passando por dificuldades,
Por favor, mande dinheiro. Ah, sim, assim sim. O texto não pode se encontrar em quem recebe, porque quem recebe pode ter a dureza do pai ou a bondade da mãe, que faz a interpretação. A mãe pode ser como aquela menina que ficou grávida. Ah, mas eu não estou cometendo pecado nenhum. Não sei como é que isso aconteceu. Eu sei, só existe jeito de acontecer isso. Só existe um jeito. E eu sei como é que aconteceu. E que é pecado é. Meus irmãos, as Sagradas Escrituras são tão terríveis nesse ponto que ela chega até a dizer no que nós devemos pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é respeitável, tudo que é amoroso, tudo que é verdadeiro, não ficção, tudo que é verdadeiro. Faz uma lista, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E é Deus quem se reserva o direito de dizer. Como eu contei antes, é Deus que se reserva o direito de se agradar do culto ou não, como é Deus que reserva o direito de dizer se é pecado ou não. O sentido não está naquele que recebeu o texto sagrado, mas em quem escreveu o texto sagrado. Agora, abordagens da Bíblia. Quando você chegar na universidade, a primeira coisa que vão dizer para você é que a Bíblia é um livro como outro qualquer. E que foi produzida a posteriori. Esse negócio da Bíblia ter sido escrita há 3.000 anos atrás, isso é conversa. Ela foi escrita, tem alguns até que dizem que foi uma conspiração entre monges católicos que levaram a Bíblia a ser escrita. Moisés, além de não ter existido, medo para escrever tudo aquilo. Você vê que ele cometeu um erro enorme. Ele diz que no começo, no primeiro dia, Deus criou a luz. E vai dizer que no quarto dia que ele criou o sol. Como é que ele criou o sol no quarto dia e já tinha luz? É a falta de entendimento, a falta de leitura, de compreensão, de interpretação. Meus irmãos, isso vai ser lançado na sua cara na universidade. Não há possibilidade de profecias. Esse negócio de dizer que Isaías viu com 100 anos de antecedência até o nome do libertador, isso é conversa. Mas foi isso que aconteceu. Para quem não acredita em Deus, realmente faz todo sentido dizer que não existe profecias. Entretanto, quem acredita em Deus não pode duvidar delas, porque Deus, do jeito que ele conhece o passado, que já aconteceu, ele conhece o futuro, que vai acontecer. Como dizia o poeta, o futuro que te espera, Deus sabe de cor. E a principal argumento é esse: não existe profecias. Isso foi escrito depois que se sabia até o nome de Ciro. Agora, surge um problema muito sério. Dois problemas que você pode lutar contra essa afirmação. O primeiro é o seguinte: são tantos autores da palavra de Deus, são mais de 40 autores da palavra de Deus, como é que eles podem ter conspirado para escrever a mesma coisa? E mais, como é que você explica a Septuaginta? É a tradução para o grego. Ou seja, antes
dos monges católicos conspiradores, como costumam dizer alguns, já havia uma tradução inteira, inclusive citando o nome de Ciro. Como é que você pode dizer? E, aliás, essa tradução é bem conhecida, porque se sabe a data em que ela foi encomendada e se sabe para onde ela foi, a Biblioteca de Alexandria. Então, dizer que isso é uma prova de que a Bíblia foi escrita a posteriori, funciona. Não funciona. Ou você está diante do sagrado. Desdizer o sagrado não vai fazer com que ele deixe de ser sagrado. Teoria das fontes do Velho Testamento. Eu vou resumir isso aqui para ficar... Eu estou vendo que tem alguns com sono. Antes que alguém cochile bravo aí, deixa eu contar uma história. Um alemão chamado Julius Wellhausen, ele aprendeu hebraico muito bem. E a paixão que ele tinha era de ler textos hebraicos. Às vezes ele passava horas lendo um texto. Lia um livro bíblico inteiro, às vezes. E um dia, lendo o Gênesis, ele notou, primeiro capítulo do Gênesis, Bereshit bara Elohim. Segundo capítulo do Gênesis, e criou Deus, o homem e a mulher, e criou Yahvé, Deus, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança os criou. Aí ele disse, por que no primeiro capítulo é chamado Elohim, no segundo capítulo é Yahvé? Foi a primeira coisa que foi na cabeça dele. Esse homem extrapolou, ele começou a marcar na Bíblia os nomes de Deus. Deve ter perdido muita Bíblia, porque marcar os diversos nomes de Deus... Por que diversos nomes de Deus? Irmãos, é fácil de entender. O nome serve para diferenciar uma pessoa do outro. Mas a gente vai diferenciar Deus de quem? Você entendeu? Então, muita gente começou a atribuir nomes a Deus de acordo com o que acontecia. Uma grande libertação levou a um nome. A proteção durante o caminho levou a outro nome. A cura de uma determinada peste ou praga levou a outro nome. Mas quando Moisés perguntou a Deus qual o nome, ele respondeu, eu sou o que sou. Pronto. Já entenderam aquilo como um nome. Eu sou o que sou é um nome. E eu sou o que sou é Yahvé. Se bem que não está exatamente eu sou o que sou, eu serei o que serei. Mas como os hebreus santificam o presente dos verbos para Deus, então machucou? Ainda bem. Isso significa o seguinte, vamos terminar logo, porque já tem gente caindo de sono aí. Então, o modo como Deus foi chamado no Antigo Testamento dependia muito disso. No Novo Testamento, Deus só tem um nome, Pai. Enquanto o judeu ficava louco da vida, como é que eu vou me dirigir a Deus? E alguns, num paroxismo danado, diziam, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. No Novo Testamento, Jesus disse, o cristão não tem que se preocupar com os nomes de Deus no Velho Testamento. Mas voltando para lá. O Wellhausen
ele começou a marcar. E ele disse o seguinte: não, quem escreveu o primeiro capítulo de Gênesis foi um homem que conhecia Deus como Elohim. E todos os textos que aparece a palavra Elohim no Velho Testamento, ele passou a chamar de eloísta. Todos os textos que tem Javé, ele passou a chamar de javista. Você encontra essa teoria com como JEPD. Alguns aqui no Brasil chamam JLPD, porque o E muitas vezes é substituído pelo L. O P é de priest em inglês, que significa sacerdote. Quando não tem nenhum nome destacado, mas há uma narrativa muito piedosa, ele dizia o seguinte: isso foi escrito por sacerdotes. E se você pegar uma Bíblia, eu já tive a oportunidade de pegar uma Bíblia colorida rapaz, é uma profusão de cores. Às vezes uma frase só está numa cor e outra está noutra. E quando é muito bem escrita, ele coloca como autor Deuteronômio, porque o Deuteronômio é um livro bem escrito. Então, essa teoria das fontes até hoje é utilizada nos cursos de letras. Meus irmãos, eu fiz questão de checar, e até hoje é utilizado. Isso é dos anos 50. Quando eu fiz linguística, era essa teoria. E eu dei de presente para o meu professor um livro, infelizmente em inglês, em que questionava essa teoria. Não sei se ele leu, porque eu não sei se ele sabia ler inglês, mas era um doutor. Essa teoria é extremamente questionada como uma teoria válida, mas infelizmente nós ainda estamos estudando no Brasil como cultura de ponta um negócio que foi feito dos anos 40 para 50. Infelizmente, você vai encontrar aí alguns AE, outros AI, outros AE, da mesma palavra. No meu mestrado, eu tive um professor que gastou conosco 3 dias no livro de Gálatas, estudando os encontros vocálicos, os ditongos, os tritongos e os hiatos, para ele mostrar: olha, essa palavra aqui vem do manuscrito tal, que é uma cópia feita no Egito, que por sua vez dá a impressão que ela foi feita, que ela foi copiada na Etiópia devido à repetição desse som. E eu não duvido nem um pouco, porque é um motivo muito simples. Quem aqui fez ginásio ou primário certamente fez cópias. E quando a professora ditava lá na frente alguma coisa e a gente copiava, depois ela ia corrigir para ver se a gente copiou direitinho. Você já imaginou um árabe, um egípcio, um turco, ou de outros países indo a uma determinada igreja para escutar alguém que fala com sotaque grego ou com sotaque hebraico, lê uma determinada carta e ele copiar? O certo é que Gutenberg recebeu um calhamaço de papel tão grande que ele chamou em latim de textus receptus. Publicou a primeira vez. Aí alguns estudiosos da época, e na época tinha muitos estudiosos, viraram para ele: Gutenberg, isso aqui está errado. Ele fez uma segunda edição, já corrigindo aqueles erros, mas continuou o texto receptus.
E nós sabemos que na época de Gutenberg teve algumas pessoas que tentaram falsificar o texto. Por exemplo, nós temos um homem chamado Erasmus de Roterdã, que ele introduziu um paralelismo na Bíblia. E isso é bem sabido porque alguns reformadores escreveram protestando. Como é que ele tinha coragem de aumentar a Bíblia diante da maldição do Apocalipse? Mas na primeira carta de João, capítulo final, diz: são três que testificam, aí ele acrescentou, na terra, tá, e no céu, tá. Essa parte da terra ele acrescentou. Se sabe muito bem exatamente pelas críticas. Irmãos, nós estamos vivendo isso. Às vezes, na internet, a gente fica sabendo de uma coisa que favorece a uma determinada pessoa e prejudica a outra. E quando você vai ver, é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. A internet está nascendo praticamente, por isso é normal acontecer isso. Naquele tempo as gráficas estavam nascendo. Era muito fácil de se alterar alguma coisa. Mas se fixou em um determinado texto que foi corrigido por alguns estudiosos e recebeu o nome de texto majoritário. Por quê? Era o texto receptus corrigido, tirado, expurgado algumas coisas. Mas com o tempo foi acrescentado. Por exemplo, Filipe está lendo, se aproximar do eunuco. E depois que conversam muito, o eunuco diz: olha, tem água. Não posso ser batizado? Aí Filipe responde: é lícito se cres. Esse texto não existe nos textos mais antigos. Isso foi colocado lá para dar ênfase que a pessoa tem que ter fé pessoal para ser batizado. Os textos mais antigos não têm isso. Tem tanta coisa. É mais fácil você encontrar coisa que foi acrescida à palavra de Deus do que coisa que foi retirada da palavra de Deus. Marcos capítulo 9, último versículo, em que os discípulos perguntam a Jesus: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? E Jesus disse: essa casta só se sai com muita oração e jejum. Jejum não está nos textos mais velhos. Foi colocado lá exatamente por pessoas que acham que o jejum dá uma turbinada na sua oração, como se você pudesse melhorar aquilo que vai diante de Deus. E assim por diante. Agora, você diz: mas como é que eu vou saber isso? Frequente a igreja com regularidade, escute os sermões que seu pastor prega, anote na sua Bíblia como fazia aqueles doutores de Genebra. E eu anotando na Bíblia o que era estudado. Irmãos, crescer na fé e no conhecimento é uma coisa que exige paciência. Agora, hoje, nos dias de hoje, os arqueólogos escavando aqui, escavando ali, escavando acolá, encontram manuscritos, diversos manuscritos, às vezes uma folha inteira, às vezes um pedacinho à toa. Pode ser que seja realmente um achado precioso, mas pode ser que algum escriba estava copiando o negócio e de repente, não, mas isso aqui não está certo. Jogou fora. Pode ser tanto uma coisa. E aí segue o conselho de Romanos, quando diz: faça de acordo a analogia da fé. O que é que desacredita um texto diante dos outros da Bíblia? Se aparece um texto só falando Z, quando toda a Bíblia fala A, B, C, joga aquele texto fora.
Estão entendendo? O sentido não está em quem recebe, está em quem escreveu. Outra coisa que você vai encontrar muito na faculdade, que a Bíblia é um mito fundante. Olha, tem diversos pastores, eu conheço uns 3 pessoalmente, conheço pastores que dizem, não, a Bíblia é um mito fundante. O que é mito fundante? É a história que explica o aparecimento daquele povo. No caso de Rômulo e Remo, desculpe o Remo sem maiúsculas, eram 2 meninos gêmeos que foram desamparados, não sei exatamente se a mãe morreu ou os abandonou, mas eles foram amamentados por uma loba. E foram eles que deram início à cidade de Roma. Bem, isso é um mito fundante. Como é que Roma apareceu? Rômulo e Remo construíram aquilo lá. Os mitos fundantes geralmente se valem de algumas verdades, exageram um pouco para ganhar aplauso. Agora, isso não funciona na Bíblia por um motivo muito simples. O mito fundante sempre tem uma coisa errada. Ela pode se basear na verdade, mas sempre tem uma coisa errada. A Bíblia não, a Bíblia é toda verdadeira. A gente em teologia chama de inerrância bíblica. O que é inerrância bíblica? Não é, por exemplo, como eu citei, dizer que a Terra está rodando e o Sol aparentemente se levanta ou se põe, quando na realidade o que está acontecendo é... Não é isso, isso é força de linguagem. O erro... O finado Adalto Lourenço conta uma coisa muito interessante. Ele disse que uma vez estava estudando a construção do templo e nessa construção aparece o mar de fundição e dá a medida. O perímetro do mar de fundição era tanto e o seu diâmetro era tanto. Aí, por curiosidade, ele colocou um contra o outro. Não apareceu o número π. Vocês sabem que a relação entre o diâmetro e o perímetro é sempre o número π, 3,1416. Ele ficou impressionado com aquilo, mas ele continua lendo. Aí depois diz, a parede, a espessura do mar de fundição era de 4 dedos. Aí ele pegou 4 dedos, diminuiu do perímetro e do diâmetro e encontrou 3,141618, exatamente o número π. Esse era um belo exemplo do que ele chamava de inerrância bíblica. A Bíblia não comete erros. Você pode até não entender como é que as muralhas de Jericó caíram, mas comparar as muralhas de Jericó com uma coisa muito pior, como chover fogo e enxofre em Sodoma, é nada. Absolutamente nada. E hoje está sendo entendido que aquele local em que é atribuído a existência de Sodoma, houve uma explosão violenta que dá todos os indícios que são descritos na Bíblia. Tanto é que, quando Ló se mudou para lá, o texto diz que Abraão chamou seu sobrinho e disse, vá para um lugar, onde você for, eu vou para o outro. E Ló viu as campinas verdes e foi para lá. Aquilo lá era vegetação pura. Hoje é o quê? Areia, enxofre, sal. Pois bem, irmãos, a Bíblia é inerrante porque tudo que ela contém. Ah, mas criar o mundo em 24 horas
em 6 dias de 24 horas. Irmão, se Deus resolvesse criar o mundo em menos de um segundo, não deixaria de ser certo. Mas ele criou do jeito que criou para nos dar determinadas lições. Outra coisa, os mitos fundantes nunca têm decepções. E a Bíblia está cheia de decepção. Inclusive decepções com Deus. Ou você nunca viu no Salmo a pessoa se levantar a voz e dizer: até quando, Senhor? Basicamente é isso. Eu só tinha mais uma transparência que não apareceu aí. Esse é uma sincronização com o meu computador lá embaixo, mas é muito fácil de entender a transparência final. Eu aprendi aqui em Minas Gerais que quando não se quer, qualquer desculpa vale. Isso aconteceu com o Zé Maria Alckmin, que era um político dos anos 50, 60, aqui em Belo Horizonte, que era um homem impressionante. Não sei se vocês conheceram o Dr. Atos Vieira de Andrade. Dr. Atos, um presbítero impressionante. Ele me contou pessoalmente que ele estava andando nos corredores do Congresso quando viu o Zé Maria Alckmin. Aí lembrou: gente, sábado passado foi o casamento da filha dele e eu não fui. Como é que eu vou fazer? Aí de longe ele gritou: Zé, desculpa. E o Zé Maria não deixou ele terminar a frase. Recebi seu telegrama e já respondi. Conta-se também que uma vez o Zé Maria Alckmin chegou para um rapaz em Montes Claros, virou para ele e disse: como é que vai seu pai? O rapaz escandalizado assim: seu Zé, meu pai já morreu, sim, tem 5 anos. Morreu para você, filho ingrato, ele está vivo no meu coração. Esse era o tipo do Zé Maria Alckmin. O Zé Maria Alckmin é muito prática das coisas e ele nunca ficava por baixo. E um dia ele foi convidado para uma solenidade no Congresso. O Congresso ainda era no Rio de Janeiro. E o senhor vai, José? Não, eu esqueci meu paletó, meu smoking lá em Belo Horizonte. Nossa, José, alguém pegar o... Antigamente tinha um trem de Belo Horizonte para o Rio. Manda alguém pegar e trazer para o senhor. Não, rapaz, você não entendeu. Eu esqueci lá. Eu deixei lá, porque eu não quero esse negócio. Quando a pessoa não quer, qualquer desculpa serve. É o que está na Bíblia. Quando a pessoa não quer entender a Bíblia, qualquer desculpa serve. Eu tive uma experiência muito próxima, quando eu ainda era no fim do seminário, eu trabalhava num cabate. Eu tinha um rapaz que comprava produtos laticínios na nossa empresa, e aí eu fui pregar para ele e disse: olha, não tem besteira de Deus, não, porque se Deus existe, Deus isso é uma balela. E eu acreditaria em Deus se ele criasse em 1 minuto. Aí eu acreditaria nele. É coisa engraçado, cara. Aí, poucos dias, eu estava pregando para os lembros assim: rapaz, sabe, é difícil, sabe, acreditar em Deus, porque, na verdade, entendeu? Criar um mundo de 7 dias é muito pouco tempo, sabe? Acho que Deus gastaria mais tempo que o mundo. Um não crê porque queria que Deus criasse 1 minuto. E o outro não crê porque Deus criou em 7. É o que você falou, não tem jeito, não quer, não tem. Desculpa, o ateísmo é sempre
por uma designação mental. Zé Maria Alckmin estava no leito de morte. Chamaram o padre para dar extrema-unção. Isso está num livro chamado... Oh, caramba. Esqueci agora até o nome do autor. Mas ele estava no leito de morte. E quando ele viu o padre se aproximando com aqueles mantos roxos, aquela estola roxa, isso é exagero desse povo, seu padre. Eu estou bom. Não, eu vim aqui só para rezar com o senhor. Então, se é só para rezar, tudo bem. Aí o padre disse: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E ele respondeu: para sempre seja louvado. Louvado seja Nossa Senhora, para sempre seja louvado. Que Satanás se perca e morra no lago do seu... Ele ficou quieto. Que Satanás se perca. Ele quieto. Vamos, José Maria. Padre, não é melhor deixar, não mexer com quem está quieto? De repente eu vou parar lá também, né? Para quem não quer, qualquer desculpa serve. E isso vocês vão encontrar demais, especialmente se vocês levarem em conta que lá as pessoas vão ter ferramentas, não para aceitar a Bíblia, mas para negar. Os professores vão dar e vão rir, e zombar e fazer chacota. Você acredita na Bíblia? Infelizmente, nosso ensino está assim.